Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais uma entrevista, aqui mais um papo, mais uma conversa aqui no Revolução Molecular, nesse sábado 9 de dezembro de 2023. Hoje começando com emoção, porque a hora que a gente ia começar, acabou a luz. Aí tivemos que demorar um pouquinho para a gente iniciar. Mas olha, hoje nosso convidado aqui é um querido convidado que nós gostamos muito, né, Mônica? Já veio aqui algumas vezes, não é isso, Mônica? Sim, amigo de longa data, né, Eduardo? Então, Mais de 30 gostamos anos. muito. Muito obrigada de você ter topado. Vamos continuar os nossos bate-bola, né? Vamos lá. Bem-vindo, Eduardo Marinho. Bem-vindo aqui no Revolução Molecular. Tudo bom aí com você? Tudo certo. Aqui comigo tudo certo. Com o resto do mundo, não sei não, né? A gente está vendo como é que as coisas andam. Exatamente. Eu acho que essa é uma semana aí, quer dizer, tem sido, né? As últimas semanas têm sido muito, muito difíceis. Eu até comentei nos bastidores que essa semana deu aquele desânimozinho existencial, né? Que você fica assim, meu Deus do céu. Principalmente, né? Nós estamos gravando isso na quinta-feira, essa nossa entrevista, a gente está gravando na quinta-feira, e ontem a gente teve a privatização da Sabesp, quer dizer, privatizar o bem que dá vida a esse planeta, que permite a vida nesse planeta. Então, quer dizer, algo assim tremendamente complicado, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo um aquecimento, um calor horrível, né? Estamos aqui padecendo todos aí desse calor, uma série de questões climáticas graves, e a água, que é o nosso bem mais precioso. Então, eu queria que você falasse, Eduardo, abrisse a sua reflexão um pouquinho, as suas boas-vindas aqui aos nossos internautas, com essa privatização da água. Como é que você está vendo isso? Bom, um salve geral para quem está ouvindo, né? Mas a gente está vendo que está indo na contramão dos acontecimentos do mundo. Porque nós, como colônia, né, a gente está tomando uma atitude que as metrópoles já tomaram e estão desfazendo. Já estão estatizando a água em todos os lugares onde foi privatizada. Porque a água não é mercadoria, é um direito. É um direito vital, inclusive, como o ar. E transformar tudo em mercadoria é a ideologia dominante que domina o mundo, através das oligarquias, principalmente as anglo-estadunidenses, que se dizem o mundo ocidental, que tem a seu favor toda a mídia empresarial, toda a mídia hegemônica, que distorce a realidade, seduz a população e empurra essas ideias que prejudicam a população, dando a notícia de que estão beneficiando, mas que beneficiam mesmo a esses pequenos grupos oligárquicos, que é um punhado de podre de rico do mundo, que interfere nos países, que tem um poder econômico maior do que muitos estados do mundo e tem um poder de interferência brutal em todos os lugares. Haja vista as guerras que estão rolando nesse momento. Né? Ninguém vai dizer que a guerra começa para se roubar. A guerra é para trazer a paz. São essas contradições absurdas que a gente vê colar na cabeça de muita gente, porque ao mesmo tempo em que eles dominam as informações, eles impõem um modelo de educação que não instrui, que prepara competidores para o mercado, e não seres humanos para desenvolverem capacidade crítica de olhar o mundo, de entender as coisas. Né? E todo mundo vê o mundo como um mercado competitivo. Isso é uma ideia imposta, é um modelo de educação. Então não dá para estranhar tanta alienação e tanta facilidade para se conduzir a mentalidade do povo, porque o povo está desarmado de senso crítico, não tem uma educação decente e não tem acesso à informação, e sim a um simulacro informativo que serve a interesses econômicos. Fabrica uma realidade falsa, totalmente falsa, criam inimigos uns que são amigos. É como dizia o Malcolm X: se você não tomar cuidado, os jornais vão te fazer odiar os amigos e idolatrar seus inimigos. E é o que a gente vê acontecer. Né? Nós aqui, então, vivemos agora esse último tempo, né,
com o ex-presidente, o tipo de situação de ódio e de conflito que foi colocado entre as pessoas. E aqui em 77, o Guattari já bota aqui no Revolução Molecular, e o que há de espantoso nisso? Atualmente, muitas coisas que antes pareciam pertencer ao domínio comum para todo sempre, aos poucos acabam caindo nas mãos de especialistas. A água, o ar, a energia, a arte estão em vias de se tornar propriedades privadas. Quer dizer, naquela época, já lá, você sabe que a França produz uma das melhores águas do mundo, né? Naquela época, ele já se recusava a comprar água. Apesar da água francesa ser muito calcárica, ele bebia água da bica. Ele achava um absurdo comprar água, porque você está, de repente, num lugar desse, que a água é muito calcárica, né? Então, você compra água. Aí produz as melhores águas do mundo, caríssimas, né? Sim. Eu uso filtro, viu? Filtro de barro. Eu também. E eu aqui nem filtro de barro, porque vai direto da nascente. Hoje mesmo eu fui buscar água na nascente, acabou. Entende? Não bebo água da torneira, porque a água também, ela, além de tudo, está lotada de veneno. Agrotóxico. Eles abriram ali perto do sítio uma coisa de SEDAI, de água, né? Um reservatório. Então, é um açude enorme, marrom. Um dia o garoto estava comigo lá em Ferreiros, e estava esperando o dono da venda. Aí eu falei, você não quer ir de carona comigo? Porque eu vou passar na porta. Eu posso levar você? Ah, não, porque no seu carro não vai dar. Quando ele me mostrou a quantidade de química que ele ia colocar lá, para você ter ideia, e além de produzir, ir para Ferreiros essa água, ainda deixam lavoura de tomate lotado de agrotóxico em volta. Então, quando chove, aquilo tudo vai para dentro, e supostamente eles conseguiram levar água para São Sebastião dos Ferreiros. Foi uma grande coisa, entendeu? E é esse tipo de água. Então, nós estamos numa situação bem complicada, né? Porque parece que nós não... Por isso que as 3 ecologias, o Guattari fala da mudança de mentalidade, porque parece que a gente não depende da natureza. O negócio é destruir, é bombardear. Então, eu acho que é um momento reflexivo, né? A gente tem que refletir o que vai ser daqui para frente. Olha o que essas guerras todas que estão acontecendo. Acho que você falou uma coisa interessante, Mônica. A gente está invertendo a relação com a natureza, né? Porque, na verdade, a gente depende da natureza e da água, e a gente está fazendo o caminho oposto. A gente está querendo, além de destruir, né, poluir, porque além dos agrotóxicos, você tem também muito plástico, né? Microplásticos, flúor, uma série de coisas aí dentro da água, né? Então, já estava ruim, já precisaria fazer um retrocesso em tudo isso. Agora, então, com essa ideia de privatização, é ladeira abaixo, né? Então, Eduardo, você é uma pessoa que acho que é das primeiras pessoas, né? Pelo menos até onde eu sei, depois você pode falar, e a Mônica também, porque vocês se conhecem há 30 anos, né? Vocês se conhecem há muito tempo. Mas você, acho que foi das primeiras pessoas a questionar essa estrutura do sistema, né? Desse sistemão aí todo que nos aprisiona. Aliás, que a gente cultiva como se fosse uma coisa boa, mas, na verdade, é algo que nos aprisiona, né? Queria que você falasse como é que você está sentindo esse momento que a gente está vivendo em relação ao que você... O caminho trilhado aí que você já tem de tanto tempo? Eu acho que a gente está chegando em situações críticas, né? Estamos chegando nos excessos. Os problemas já existiam. A natureza já era vista como uma propriedade, assim como querem fazer a água também ser propriedade, ser mercadoria. Já era visto assim.
Com a tecnologia, isso foi recrudescendo, foi piorando. Os grupos concentraram cada vez mais poder, os grupos econômicos, né, os grandes banqueiros mundiais, os financistas, foram tomando posse dos territórios, foram desenvolvendo métodos de produção de dinheiro a curto prazo, envenenando terra, envenenando água, envenenando ar. A saúde da população foi deteriorando. Nunca houve um índice tão grande de doenças no mundo como tem agora. Exatamente pelo modo de vida, pelos venenos que a gente é obrigado a comer, pela indústria alimentícia, que virou a base da alimentação, né? Pelo modo angustiante de viver, sem afeto, sempre competindo, sempre disputando, julgando que a vida é posse, é disputa, é guerra, é propriedade, é competição. Isso aí só adoece as pessoas. A sociedade, ela é doente. Quando eu falo, a sociedade está doente, eu pergunto quando é que ela teve saudável? Talvez lá na Idade das Pedras, talvez lá atrás, na Idade Média, nem aí, porque na Idade Média também tinha um monte de doenças. Mas isso foi piorando e agora está recrudescendo. Me parece que o planeta está chegando numa época de transição. O planeta está reagindo. E essa reação vem através das catástrofes que estão acontecendo. Você vê dezenas de furacões no sul do Brasil, se fala muito pouco, só se fala dos maiores, num lugar onde não tinha. Não existia isso. Maceió está afundando. Eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, eu vi num restaurante, né, porque eu não tenho televisão em casa, que falava dos problemas de Maceió, mas não citou nenhuma vez o nome da mineradora. Quando citou, falou, a empresa mineradora já gastou 2 bilhões em indenizações. Ou seja, protege o predador. A gente está na mão dos predadores. Os predadores dominam, inclusive, o Estado institucional. Dominam o parlamento. Você vê 70% do Congresso representar 1% da população, 2% da população, e aqueles parlamentares que representam a maioria são um punhado lá dentro, de gato pingado, sem força, sem condição. Você vê que soltaram o Lula, ele foi eleito presidente, mas ele foi amarrado e arame farpado. Ele está num Congresso que ele tem que comprar o Congresso. É gente que se move só por dinheiro. São aberrações democráticas, né? Aberrações numa farsa democrática. Porque a gente não tem democracia, a gente tem instituições democráticas. A democracia, para mim, seria um povo bem instruído, bem alimentado, com senso crítico, com instrução e informação, com autoestima e capacidade crítica. Mas parece que a estrutura foi formada para impedir o povo de ter consciência crítica. O povo é arrastado por um massacre midiático, publicitário e ideológico para a superfície e não aprofunda o pensamento. Eles criminalizam até o aprofundamento do pensamento. Você vê o que fizeram com o radical. Uma pessoa radical se entende que é uma pessoa agressiva, intolerante, briguenta. Não, radical é quem vai à raiz, é quem busca as causas. Então, nós temos uma proibição tácita do aprofundamento mental. Mantém-se na superfície o pensamento e fica fácil de enganar o povo. Está ignorantizado, desinformado, fácil de enganar, fácil de manipular. Cria-se o conflito, porque no conflito não tem argumento, só tem insulto. Não se aprofunda nem a discussão vira briga também. Uma discussão é uma coisa saudável, uma coisa que a gente chegasse a conclusões, que esclarecesse, mas não. Agora a discussão leva à briga, ao conflito, ao confronto, à disputa. Na verdade, a gente tem que voltar a pensar na opressão, entende? Então, aqui, quando a gente tem um capitalismo mundial e integrado, que as pessoas também não gostam de estar falando de qual tipo de regime econômico se tem, que tipo de sistema econômico, essa ideologia de mercado, não se fala. É como se isso fosse distanciado, né? E aí, aqui, você vai ver, em 77 também, o Guattari vai falar o quê? Enquanto continuarmos prisioneiros de uma concepção das relações sociais herdadas do século XIX, que é de opressão, de servidão, de escravidão, né? A qual não tem muito a ver com a situação atual,
ficaremos fora da realidade. Continuaremos a dar voltas em nossos guetos, quer dizer, todo mundo imurado, né? Em vários muros, porque eu penso de um jeito, você pensa diferente, então eu não posso me dar com você, a gente não pode trocar, né? Ou você vai para o meu lado, ou então a gente oprime. E ficaremos indefinidamente na defensiva, sem conseguir apreciar o alcance dessas novas formas de resistência que surgem nos mais diversos campos. Porque isso, eu me considero você também, nós resistimos há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Nós saímos daquela nossa zona de conforto, nós saímos das nossas famílias de classe média e de classe média alta de Zona Sul, de Rio de Janeiro, e aí nós... porque nós já estávamos questionando há 40, 30 anos atrás, a gente já estava questionando. Eu, Exato. Porque ligo a Guattari, você, porque também teve a sua experiência, né, que mostrou que você não queria esse tipo de vida. Nem eu. Quando eles me mostravam, não, você vai ser... E você não quer ser igual a nós? De jeito nenhum eu quero essa vida para mim. Né? Eu não via graça naquilo. E aí ele vai também falar um negócio aqui interessante, né? Quer sejamos de esquerda ou de extrema esquerda, quer sejamos políticos ou apolíticos, temos a impressão de estar encerrados dentro de uma fortaleza, ou antes, dentro de uma cerca de arame farpado, que você falou aí, do Lula. Né? Uma cerca de arame farpado que se estende não apenas por toda a superfície do planeta, mas também por todos os cantos do imaginário. E, entretanto, olha o que a gente percebeu naquela época. Deu uma travadinha aí, né? Deu uma travadinha na Mônica? Deu. Aqui para Oi, mim Mônica, está nos ouvindo aí? Não. Deu uma travadinha. Voltou. O capitalismo mundial integrado é, sem dúvida, muito mais frágil do que parece. Porque, se a gente for ver, né, a situação mundial, aonde que o capitalismo é bem-sucedido? Não é Não bem-sucedido. É sucedido na cúpula, né? Bem-sucedido para os banqueiros. Para a população, não. Para a população é sofrimento, é miséria, é angústia, é disputa, é inferno. Exatamente. E acho que ele só... Eu não ligo a Guattari, né? Eu não ligo a Guattari. Eu não fui pelo seu caminho, né? O meu caminho foi tentar me enquadrar. Eu entrei no Banco do Brasil, com 10 meses eu pedi demissão. Me chamaram de louco. Né? Me chamaram de louco. Mas eu via os mais velhos ali dentro, eu tinha 15 anos, cara. Eu via os mais velhos e falava, eu não quero ser assim, cara. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero pensar dessa forma. Eu não quero me comportar desse jeito. Não quero ter esses valores. Depois eu tentei o Exército. Eu estava tentando me enquadrar. No Exército eu aprendi que dentro dessa sociedade, você, para ter privilégios, tem que render a sua consciência. Se você não abrir mão da sua consciência, você tem seus privilégios negados. Você é discriminado. Você tem que conniver. Você tem que se acompliciar. Você tem que apontar uma arma e obedecer a ordem de atirar em quem você não conhece. Você tem que reprimir a população. Isso aí me daria muitos privilégios. Mas que tipo de privilégio é esse? É aquela coisa, dizem que a gente largou o conforto. Eu larguei o conforto externo. Eu estava atrás do conforto interno. Porque lá no conforto externo, o meu desconforto interno era muito grande. Era um sentimento de frustração, de angústia, de falta de sentido. Qual era o sentido da vida? Propriedade? Dinheiro? Mas a gente não morre? A gente não está aqui de passagem? Para ter privilégio, para ter dinheiro, primeiro eu vou ter que usufruir de quem foi roubado nos seus direitos. Eu vou ter que contratar empregados, vou ter que explorar o trabalho, vou ter que me aproveitar das pessoas que têm o direito constitucional de acessar uma boa educação e esse direito é roubado para ser mão de obra barata. Eu vou ter que usufruir das injustiças da sociedade para usufruir de privilégios materiais. Então, eu abri mão de privilégio material e descobri que existem privilégios imateriais. Estar bem com a própria consciência é um privilégio imaterial e é um privilégio raro, porque em qualquer posto desta sociedade, você tem que abrir mão da sua consciência. Você tem que fazer vista grossa para as falcatruas. Você tem que ser conivente com os crimes.
senão você cai do seu patamar, senão você passa a ser marginalizado, perseguido. Quando eu percebi isso, eu abracei o preconceito, eu abracei a marginalidade, que vem a discriminação, que vem a perseguição. Eu não quero passar pela vida em conflito com a minha consciência, porque alguma coisa me diz que isso é espiritualmente perigoso. Isso é ruim para a minha saúde física, inclusive. Entendeu? Não me interessa. Então, eu fui atrás de valores novos. Quando eu saí, larguei para trás o enquadramento no sistema, eu não sabia o que eu ia encontrar. E o que eu dizia era, eu vou procurar um sentido para a vida. Eu não sei se existe, mas ou eu encontro, ou eu morro procurando. Porque esse sentido que a sociedade me impõe não me serve. É pouco para a querida vida. Eu tive que ir a psicólogo, a psiquiatra, para provar que eu não estava doido nem desequilibrado. Porque eu disse que dinheiro, conforto, estabilidade, garantia, consideração social é pouco para a querida vida. Ainda mais que eu tenho que violar minha consciência para ter isso. É isso. Essa é uma escolha, né, Eduardo, muito... Realmente, ela não é a da maioria. A maioria está enquadrada, está presa dentro dessa estrutura. E é interessante que você entrou no Banco do Brasil, que era o lugar que todo mundo queria trabalhar, ainda mais nessa época aí, era tido como o suprassumo de um emprego para o resto da vida, e o Exército, que também era visto como algo... É engraçado essa coisa do Exército, né? Porque depois de tantos anos de ditadura, ainda se vê, hoje em dia, ainda tem um olhar como um lugar de confiança. Eu, particularmente, eu não tenho confiança. Isso é lavagem cerebral. A mentalidade militar ela é fabricada na Escola das Américas, a ideologia dos Estados Unidos, imposta aos militares daqui. Antipovo, antipatriota, sacou? Antinacionalista. Não, agora a gente teve o professor das polícias, né, dando aula de como mata a mulher, estupa a mulher. Estuprar o cadáver da mulher, vocês viram aí? O cadáver. Necrofilia. Então, dentro da minha posição, eu também gostaria de falar, eu fiz 7 períodos de engenharia na PUC do Rio de Janeiro. Né? Então, e quando eu abandonei, eu também queria ser vagabunda, eu ia morrer de fome, entende? Tudo de ruim ia acontecer, porque eu estava no 7º período de engenharia na PUC do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Quando, hoje, eu com 65 anos, que cursei psicologia, paguei minha faculdade de psicologia, fui para a Europa e fui para os Estados Unidos sem nenhum apoio, nem familiar, nem bolsa de estudos, nem nada. Inclusive, eu acho que isso é uma da questão também, que eu sofro preconceito, porque eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. Eu fui com a cara e com a coragem. Trabalhei em tudo que vocês possam imaginar. Na França, nunca trabalhei, porque eu fui bem acolhida pelo Guattari e pela Manoni, mas também não tinha dinheiro nenhum. E aí, o que acontece? A maioria dos meus colegas, eu tive 3 que se suicidaram, que eram donos de firmas de engenharia. 3. E outros, com 40 anos, foram mandados embora de multinacional e são até hoje sem conseguir emprego. E engenheiros de PUC, falam línguas, e eu estou aqui trabalhando. Nunca parei de trabalhar e me sustentei com a psicologia, conheci lugares maravilhosos pelo mundo, que as pessoas pagam fortunas para ir, como Havaí, Paris, Nova York, Califórnia, Esalen, tudo isso. Então, como é que a gente vê que o discurso do sistema, ele é o tal do discurso arame farpado, né, Eduardo? Isso. Tenta nos aprisionar, nos maltrata, que na hora que a gente está passando sufoco, ninguém apoia, ninguém dá suporte, porque você está errado. Abandona esse caminho, volte para cá, que você vai ter. Aí, aí ele vai falar aqui, ó. Eu acho interessante isso aqui. Deixa só o Eduardo complementar aqui, Mônica, daí você já lê. Não, é que eu tenho que resolver um negócio que aconteceu aqui agora. Vou pedir licença 2 minutinhos.
e já bom, volto. tá bom, Tá tá bom? bom. Já volto aí. Então, a Mônica, lê aí enquanto o Eduardo vai lá resolver, e aí você lê mais esse trechinho aí. Então, depois isso aí vai estar no Instagram, e também a Valéria vai botar, que é um parágrafo inteiro, eu não vou ler tudo. Mas as mutações moleculares escaparão cada vez mais do seu controle, do controle do capitalismo mundial integrado. Você falou, mas não é todo mundo que faz, né, essas escolhas. O Guattari dizia que nós não somos minorias, entende? São maiorias silenciadas. Ah, entendi. Ele não via como minoria, ele via como uma grande quantidade de pessoas que sentem as coisas, mas que são silenciadas por essa, que sentem essa inadequação com esse mundo, com essa estrutura de mundo, mas que são silenciadas. É isso, Mônica? Você fechou sem isso. Pode falar. Mas as mutações moleculares escaparão cada vez mais do seu controle. De agora em diante, um outro tipo de sociedade está sendo gerado, através dos modos de sensibilidade, relações sociais, relações de trabalho, na cidade, no ambiente, na cultura, no seio do inconsciente social. Tem muita gente que está vivendo a sua própria vida de uma maneira diferente, está inventando, entende? E dá a impressão que todo mundo está enjaulado, mas não é verdade isso. Parece ser esse o sentido do terrível recrudescimento reacionário. Então, naquela época, já tinha um recrudescimento reacionário, que se faz sentir atualmente. Paris, Roma, Londres, Nova York, Tóquio, Moscou, hoje a gente fala em muito mais lugares. Mas as centenas de milhões de jovens que se defrontam com o absurdo desse sistema, porque a gente era jovem, a gente se defrontou com o absurdo desse sistema, e a gente não quis, entende? Estamos aí. Em toda a superfície do planeta, constitui igualmente uma onda portadora de um outro futuro. Os neoliberais de toda espécie se iludem, se creem verdadeiramente que as coisas se arranjarão por si sós no melhor dos mundos capitalistas. Então, vamos lá, de 77 para agora, mostra esses maravilhosos mundos capitalistas. Bomba, guerra, fome, miséria. Não é isso? Pode-se racionalmente conjecturar que as mais diversas provas de força revolucionária irão se desenvolver nos próximos decênios. Porque não é verdade que não tenha muitos movimentos, gente, que as pessoas não estejam resistindo, não estejam vivendo de outra maneira. Só que isso não aparece na rede bobo, nem nos meios de comunicação de massa, porque não interessa. Cabe cada um de nós apreciar em que medida, por menor que seja, podemos contribuir para a criação de máquinas revolucionárias políticas, teóricas, libidinais, estéticas, capazes de acelerar a cristalização de um modo de organização social menos absurdo do que o atual. Sabe? Então, isso está aqui no Revolução Molecular, tá? Sempre a gente traz, e que é só para dizer que já em 77 já falava sobre isso, um europeu. Então, não é que as pessoas que não houve reflexão, só que a máquina, né, você sempre fala, né, a mídia-mente, né, Eduardo? Eu sempre gostei da mídia. Então, o que a Mônica levantou aí, bom, o Guattari, gente, ele era um visionário, né? Cada vez que a gente lê um trecho do Guattari, a gente fica assim, impactada com as coisas que ele dizia. Mas a Mônica está falando aí que há muito mais pessoas, né, que ele via, muito mais pessoas resistindo a essa estrutura. Você vê isso assim também agora, Eduardo? Como é que você vê essa juventude de agora? Olha, sempre houve resistência, né? Só que a resistência é criminalizada. Você vê outras formas de relacionamento, por exemplo, no movimento como o MST, que é solidário, que é igualitário, que decide as coisas em assembleia, né? É por consenso, não tem minoria insatisfeita. Sempre houve. Mas essas organizações
cerceadas, perseguidas, espionadas, difamadas, né? Frequentemente mata-se pessoas desses movimentos. O MST tem um corolário de mortes, né? Por serem como são, agirem dentro da lei, são taxados de criminosos. E sempre existiu. E não é à toa que a adolescência, que é a fase que você passa da infância para a juventude, para a idade mais madura, a adolescência é um período reconhecidamente problemático. Porque nessa fase, a pessoa está com a intuição da infância, se recusando a aceitar os valores da sociedade. E a sociedade está fazendo de tudo para enquadrar. Então, há desequilíbrio, a rebeldia, a contestação, mas a pressão é grande e ela começa no círculo mais próximo, amorosamente, é a família que vai enquadrar o indivíduo. E se o indivíduo não se enquadra, ele tem alguma coisa errada, ele é discriminado, ele é taxado de louco. Eu fui taxado de louco quando eu pedi demissão do Banco do Brasil, eu fui taxado de louco quando eu pedi demissão do Exército, fui taxado de louco quando eu larguei o direito no primeiro ano, porque eu falei, não tem justiça na área jurídica, eu não tenho dom para estar aqui. Sabe? É tudo falcatrua. Há pouco tempo atrás eu falei, cara, dá para definir a sociedade com 3 palavras. É tudo mentira. Porque é tudo mentira. Tudo que apresentam para a gente viver, formas de vida, são formas mentirosas que servem sempre aquele mesmo punhado dinástico que já vem da Idade Média. Banqueiro, filho de banqueiro, que vai dominando os meios de produção, dominando os meios de comunicação, dominando o espectro político, o político partidário, as instituições, se infiltrando e impondo os seus interesses. Então, você tem na adolescência o período mais fértil da rebeldia. Se você mantém o pé, você arrisca perder a relação com a família, com a sua comunidade. Você passa a ser o doido, o mau exemplo. No entanto, você está seguindo a sua intuição pessoal, dizendo por aí você vai se frustrar. Não há realização verdadeira nessa sociedade. Ela não permite a realização que ela propõe, ela é realização de casca, é externo, é o ter. O que você é? Não se sabe. Você é a sua profissão? Você é a sua propriedade? Você é a sua conta no banco? Não, você é afeto. E o afeto está em último plano. Eu larguei a faculdade no dia que eu encontrei um velhinho milionário que falou que a vida inteira ele desconfiou do afeto. E só agora, que ele estava próximo da morte, ele estava sempre com a enfermeira do lado. Já tinha quase 90 anos. Só agora que eu estou perto da morte, que eu percebi que a minha necessidade maior é o afeto. Tudo que eu queria agora era afeto. E eu nunca tive, e nunca dei, e nunca confiei. Olha a frase que o cara me falou. A sensação que eu tenho hoje é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu passei a vida inteira correndo atrás de mentira. E só agora que a vida está acabando, eu caí em mim e percebi que era mentira.